Bom dia, eu sou aquela testemunha de Jeová que ligou no seu WhatsApp outro dia, e fiquei de ligar novamente para a senhora me ensinar mais. Lembra que eu fiquei de lhe ligar novamente? Então, gostaria que a senhora me falasse mais sobre tudo que a senhora pesquisou sobre as testemunhas de Jeová. Eu pesquisei o seguinte, que vocês ensinavam que em 1874 começou a parousia, que é presença de Jesus que começou invisivelmente em 1874, e que depois de 40 anos, iria ocorrer a grande tribulação e Armagedon, e isso se daria em 1914. Veja o livro Qualificados para ser Ministros, página 77. Como esta falsa profecia foi um fiasco, mas um falso ensino não se cumpriu, vocês passaram a ensinar que em 1925 seriam ressuscitados os príncipes da Bíblia em 1925. Também foi outro fiasco. Não se cumpriu. Foi mais uma falsa profecia. Em seguida, o juiz Rutherford, presidente da Torre de Vigia em 1941, escreveu na Sentinela 15 de setembro de 1941, dizendo: faltam poucos meses antes do Armagedon. Daí, após tantas falsas profecias que não se cumpriam, vocês ficaram mais espertos e astutos. Começaram a pregar sobre datas de modo subliminar. Começaram a comer a sopa pelas beiradas. Começaram pregando que em 1975 seria o fim dos 6.000 anos da criação de Adão, e que em seguida, viria o reino milenar de Cristo na Terra. Ou seja, pregavam veladamente, nas entrelinhas, que em 1975 viria o Armagedon tão sonhado e aguardado. Só que vocês escreviam isso nas entrelinhas, evitavam afirmar que com certeza, o fim do mundo virá em 1975, dada os fiascos anteriores, mas, no Ministério do Reino de maio de 1968, página 4, vocês ensinavam: restam menos de 90 meses até que se completem os 6.000 anos da existência do homem na Terra. A maioria das pessoas estarão vivas provavelmente quando irromper o Armagedon. A partir de então, começou um frenesi entre as milhares de testemunhas de Jeová que tiveram a plena convicção que o fim do mundo viria em 1975. O próprio Frederic Franz, presidente da matriz da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados dos Estados Unidos, afirmava em discursos públicos que ele proferia nos congressos na década de 70, afirmando que o fim do mundo viria em 1975. Há discursos dele gravados pelas próprias testemunhas de Jeová que comprovam isso. Mas, como as testemunhas de Jeová em geral têm a memória fraca, se esqueceram disso, e os líderes das testemunhas de Jeová afirmaram que nunca predisseram que o fim do mundo viria em 1975, e que portanto, a culpa da crença que o fim do mundo viria em 1975 era das próprias testemunhas de Jeová. Os líderes das testemunhas de Jeová usam como muleta o fato dos primitivos cristãos terem tido expectativas erradas quanto à vinda do reino de Deus em seus dias, mas não podemos comparar expectativas erradas com ensinos errados escritos mundialmente como este nosso Ministério de Reino de maio de 1968 já mostrado, e tem mais. A Despertar de 1975, onde Frederic Franz frisa o fim dos 6.000 anos da criação de Adão em 1975 e enfatiza o fim do mundo. Frederic Franz disse: está o fim do mundo tão tarde ainda para acontecer? Não. O fim do mundo está aí. 1975 termina os 6.000 anos da criação do homem. O nosso Ministério do Reino de 1974 mostra o aumento de 34% no número de pioneiros das testemunhas de Jeová em relação a 1973, e elogiando as testemunhas de Jeová que vendiam suas casas pois o fim do mundo era iminente. Muitas famílias venderam suas casas e depois tiveram que pagar aluguel pois o fim do mundo não veio, e quem enricou financeiramente com esta falsa profecia foi a dona Torre de Vigia Mundial, a qual vocês chamam de JW.org. Sim, ela enricou,
e a maioria das testemunhas de Jeová empobreceram, pois usavam o dinheiro da venda de suas casas para arcarem com suas despesas de viagem, hospedagem, refeições, gasolina, manutenção de veículos, e a maioria das testemunhas de Jeová doavam as literaturas que elas já haviam pago para a torre de vigia. Sim, as pessoas que não tinham dinheiro para pagar pelas literaturas, as testemunhas de Jeová punham dinheiro do seu próprio bolso e doavam as literaturas para as pessoas, dizendo que elas deveriam ler e aceitar um estudo bíblico com as testemunhas de Jeová o mais rápido possível, senão, após 1975, elas viriam com carriola de pedreiro pegar os cadáveres destas pessoas que não fizeram caso desta profecia sobre 1975. Portanto, a dona Torre de Vigia disfarçar alegando que nunca predisse que o fim do mundo viria em 1975, é de uma desonestidade sem tamanho. Pense nisso. Sim, pensarei nisso. Vou conferir todas as referências que a senhora citou, e se for mesmo verdade, te agradeço desde já, por ter me aberto os olhos quanto a continuar crendo em falsos profetas. Obrigado.